Depois que eu soltei esse vídeo onde eu expliquei porque o Brasil deixou de vender 150 aviões para o Irã, hoje eu vou te contar uma coisa diferente. Como que os aviões da Embraer chegaram na Venezuela, que também é um país sancionado pelos americanos, visto que os produtos da Embraer têm tecnologia americana. Tem gente que não conseguiu aceitar que simplesmente não pode vender porque tem tecnologia americana. Vai ter eu respondendo comentários exclusivo. Acontece o seguinte, ó, a Conviasa é uma companhia aérea estatal da Venezuela e segundo o Planispotter, atualmente são 16 Embraer 190 voando por ela. Só que é o seguinte, vamos voltar lá para 2009, quando a Venezuela negociava 20 aeronaves para o país que tinha na época o ditador Hugo Chávez no poder. Só que também dá para voltar um pouquinho mais no tempo, 2006. 3 anos antes, os americanos haviam barrado uma venda de aviões Super Tucano da Embraer devido ao que? Ao uso de tecnologias, peças americanas, no caso a própria Venezuela, que tem ali um motor Pratt & Whitney PT6A68C. Em notícia do Poder Aéreo de agosto de 2009, confirmava essa nova negociação de jatos comerciais para a Venezuela e o Barack Obama assumia a presidência dos Estados Unidos naquele ano. Lembra que eu te contei naquele outro vídeo que o Obama também liberou a venda de aviões com componentes americanos para o Irã, que acabou não dando certo, a Airbus só entregou 3 aviões. Então é praticamente a mesma história, mas acompanha que está bem interessante, porque em 2012 Chaves assinou um contrato na compra de 20 aviões da Embraer. Na época os valores falavam cerca de 900 milhões de dólares, cerca de 1,8 bilhão de reais na época. Sim, gente, existiu um tempo, acredite, que o dólar $1 era R$ 2. Na verdade, até lá no comecinho do Plano Real, o real valia mais do que o dólar. Olha que coisa louca. Imagina que insanidade você poder fazer viagem para os Estados Unidos naquele tempo. Claro que as passagens aéreas eram muito mais caras. Só que nesse tempo, em 2012, quem governava o Brasil é a gloriosa Dilma Rousseff, a criadora do Dilma. E o Estado de Minas informa no mesmo ano, entre aspas, ó, a Venezuela negociará crédito de até 814 milhões de dólares com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso BNDES. Oh, que maravilha. Já ouviu falar dele, né? Fecha aspas. Só aí você já sabe que o negócio já não ia caminhar muito bem. Gente, eu sei que o BNDES faz negócio com muitos países do mundo inteiro. Ok, não precisa comentar aqui. Eles fazem sim negócio até com os americanos malvadões, tá? Eu sei tudo isso aí. Só que também ainda Chaves naquela época ele afirma: estão me pedindo 814 milhões de dólares por 20 aeronaves Embraer. Está aprovado, mas eu não vou destinar os recursos. É para processar e trabalhar o financiamento com o BNDES do Brasil. Aí você já pode imaginar mais ou menos o que aconteceu. Ou seja, sabe o que aconteceu? Ok, o negócio foi fechado, os aviões foram entregues ao longo dos anos aí, pois estava liberado. Quanto a isso, zero problema. Inclusive em matéria da Globo de 2013, falava assim: Maduro fez com que a aterrissagem dos 190 adquiridos graças a um crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social fosse transmitida em rede nacional obrigatória de rádio e televisão. É tipo aquelas propagandas políticas, sabe, que muita gente não gosta de assistir na época da eleição. É tipo aquilo, você é obrigado, ainda bem que hoje tem streaming, né? Então você não é obrigado a assistir aquilo lá. 10 mil anos depois, em 2023, Lula ainda estava calculando o tamanho do calote da Venezuela, que segundo o Globo, tá? O Globo tô falando, inclui as dívidas da Embraer, só que sem citar nenhuma cifra. Eu achei outras informações, tipo, o antagonista cita 266 milhões de dólares, o estado de Minas já fala em 117 milhões de dólares, mas não se sabe ao certo qual é a dívida da Conviasa com o Brasil. Mas parece ser um fato indiscutível que eles não pagaram como deveria ter sido feito. Isso se eles pagaram realmente alguma coisa
por esses aviões. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Convenhamos que isso aí é surpresa para 8 pessoas no nosso Brasil. E a Conviasa e a Venezuela sofrem do mesmo problema do Irã que eu falei naquele vídeo. No momento, a Conviasa tem 5 Airbus A340, sendo um da variante 200, um da variante 300 e 3 da variante 600. Só estou falando aqui dos jatos grandes da Conviasa. Aí vem a grande questão, como esses aviões chegaram por lá. Eu não vou falar de todos, mas olha só. O 200, por exemplo, ele era do governo francês. Ele foi parar em Mali, um país da África, com a matrícula Tango Zulu Delta Tango Charlie. Depois ele passou a voar pela Mahan Air do Irã e, para a surpresa de 0 pessoas, ele simplesmente virou Yankee Victor 3554 na Conviasa da Venezuela. Quem poderia imaginar que ele fosse parar lá? O caso é muito similar com esse aí da variante 600. Só que ele voava pela High Fly Malta, país lá da Europa, que foi o último operador, antes de parar no Iraque e, por fim, a Mahan Air. O avião chegou à Conviasa ano passado. E para entender como é que funciona essa jogada aí, existe uma empresa laranja no meio do caminho que vai lá, compra esse avião e simplesmente repassa ao Irã ou Venezuela. Normalmente em países onde as sanções em si não afetariam muito a vida daquele país, ou aquela empresa no caso. Já que não pode vender direto, por que não dar esse jeitinho brasileiro para os aviões serem entregues aí na Venezuela ou no Irã? A Mahan Air é conhecida por transportar coisas ilícitas, vamos falar assim. E apesar de ser uma companhia aérea regular daquele país, no caso o Irã, já foi provado que muitos dos seus aviões passam por ela e são repassadas a países que são sancionados. E como o Irã também já é sancionado, para eles tanto faz como tanto fez tomar mais sanção, não tem nem por onde tomar mais sanção. Então eles usam o Irã para repassar esses aviões para outros lugares. A moda, não sei se conseguiu entender, nos últimos anos é simplesmente passar normalmente ali por países africanos antes de ir para o Irã. Aí o Irã pega e repassa, no caso, para a Venezuela ou para outro país sancionado. Lembra daquele 747 da Entransur? Ele também foi repassado pela Mahan Air para a empresa estatal da Venezuela. O final do avião era o previsto. Os americanos foram lá, pegaram ele de volta, ele foi destruído e o Maduro ficou putão da vida. E que pena que o Maduro ficou putão da vida. E como agora esses aviões vão parar no Irã? Então, aí a coisa já é um pouquinho mais complicada. Mas normalmente é da mesma maneira. Recentemente passou por lá um A340-600 que voava na European Cargo, foi registrado num país africano chamado Gâmbia. De lá sobrevoou o Irã e simplesmente sumiu do radar. Sim, sumiu do radar. O Plane Spotter indica que esse avião chegou a ser estocado há alguns dias no Irã e neste momento está no Afeganistão. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Essa atitude de tirar de um país, estocar, colocar no outro país, estocar mais alguns dias, é um movimento, mas muito incomum no meio da aviação. Então eu acho que tem alguma coisa errada com esses aviões aí, a forma que eles estão sendo remanejados entre as companhias. Obviamente, esse último que eu falei, ou ele vai ficar no Irã, ou ele vai ser repassado para a Venezuela, ou ainda um terceiro país que sofre aí com desafetos com os Estados Unidos, vamos falar assim, desafetos. Esse jeitinho brasileiro de conseguir avião aí não vai mudar, tô falando para vocês, isso é certo. O único jeito que alguns países conseguem comprar ainda alguns aviões são desse tipo aí, utilizando no caso o Irã ou outro país africano para repassar. E o rumo que está tomando as próximas eleições lá nos Estados Unidos, parece, na minha opinião, que o cerco vai se fechar ainda mais para essa turminha do algodão doce. Se você ainda não entendeu, eu vou resumir tudo que eu falei nesses minutos. Se o avião não tivesse componentes americanos, poderia ser vendido mais de boas, assim. E sim, Boeing, Airbus e Embraer utilizam tecnologia americana. Beleza, conseguiu entender? Eu sei que você conseguiu entender. Naquele vídeo que eu falei bem no comecinho aqui na capa, deu muito comentário. Realmente eu moderei, eu deletei vários comentários completamente bizarros aí que vai ter lá no Respondendo Comentários. Esse aqui acho que não precisa moderar não, mas eu sei que algumas pessoas não vão entender. Como o trabalho está sendo bem executado, a gente vê a quantidade de likes e a quantidade de dislikes
naquele vídeo de exemplo. Ou seja, a maioria das pessoas consegue entender e sempre vão ter, claro, os seus burrados. E claro, vamos falar agora, se você gosta aqui do canal, você pode se inscrever, você pode ser membro, você pode conhecer os meus outros canais, aquela coisa, você pode colaborar aqui com o projeto do canal. E é isso, até o próximo vídeo. Tá meio escuro aqui porque está chovendo há muitos dias aqui na região. Chove, para, não para. É uma loucura o tanto de água que está caindo aqui. Eu vou até comprar um bote e passar aí na rua a próxima vez.